pessoal, olha nós aqui outra vez, sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Sejam muito bem-vindos a este canal. Bem-vindo a todos para mais um Evangelho conosco nesta semana. É isso. E você aí, você mesmo, não disfarça não, é você que tá olhando aí, que tá meio perdido, que o seu GPS da vida tá meio bagunçado, tá meio quebrado. Cola aqui com nós, que a gente vai mostrar o melhor caminho a seguir. Jesus é o melhor caminho, tá certo? E se inscreva no canal, deixa seu like se gostar. Se não gostar também, por caridade, deixa o like, não tem problema nenhum. Pratica caridade também nesse sentido. Divulgue o vídeo aí nos grupos da família, no grupo do trabalho. Quem sabe alguém está precisando ouvir a nossa palavra. Exatamente. Venha se juntar a nós nessa caminhada. Vai ser um prazer enorme. É isso. Então vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra e pedir que fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Vamos também pedindo ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se houver aqui algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. E esqueci de falar, a garrafa, a jarra, o copo com água. Vai lá, corre lá, pega lá, nós espera, vamos. Foi? Vamos lá. Vamos começar com a leitura do livrinho Sinal Verde. Abrir aleatoriamente. O título é Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas, que se bifurcam para atender os desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Vamos agora para a leitura do Evangelho de hoje. A leitura ela vai ser realizada no capítulo 7, o item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais.
mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostrará que ele deve cavar? E que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas outras capacidades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Legal. Se a gente analisar coisas de 100, 120 anos atrás, há 120 anos atrás a gente estava andando de carroça. E hoje já estamos buscando viver em Marte. Então, por mais que a gente analise a evolução da inteligência, a evolução, quer queira que não, a evolução da inteligência está muito ligada com a tecnologia, né? E ver esse grande salto ainda perante a espiritualidade, perante aquilo que a gente pode evoluir, nós estamos engatinhando ainda, né? Eu li num livro que o nosso mundo é a cópia imperfeita do mundo espiritual, né? Há obras que relatam coisas que agora estão sendo descobertas aqui, que agora estão sendo feitas aqui, que já eram feitas no plano espiritual, né? Então muitas coisas, o avião, curas de doenças, que mais? Energia atômica. E o problema é que muitas dessas coisas que veio da espiritualidade para se fazer o bem, o homem não contente, né, utilizou de outra forma. Se vê Santos Dumont, o criador do avião, quando ele viu que a criação dele estava sendo usada numa guerra para poder fazer o mal, ele não aguentou, se suicidou. Tamanha dor, porque a criação dele foi para o bem. Mas o homem, na sua imensa sabedoria, né, utilizou de forma errônea. Porque é aquilo que a gente comenta, a espiritualidade, Deus permite com que uma pessoa venha dotada de uma inteligência para que ela possa fazer com que os outros caminhem rumo ao seu desenvolvimento intelectual também. Só que aí o que acontece? Cai
naquilo que a gente sempre fala, a pessoa tem o livre-arbítrio, né, de decidir o que ele quer fazer com aquele, digamos assim, aquele dom que lhe foi dado. Ferramenta. A ferramenta que lhe foi dada, digamos Emprestado. assim. Emprestado. E aí, ao invés dele empregar essa ferramenta em benefício de todos, ele resolve fazer o quê? Usar em benefício próprio. O ego. Muitas vezes motivado pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Eu sou o inteligente, o intelectual. E aí, não usa isso em benefício de todos, mas só de si próprio. Muitas vezes a gente tem esses que utilizam invenções de outras pessoas para fazer o mal. A gente tem aqueles que são dotados de uma inteligência surreal, mas a utilizam para aplicar golpes, né? Arma todo um esquema para enganar, para envolver pessoas, usam a tecnologia a favor para disseminar o mal, enganar as pessoas. E aí a gente começa a refletir até que ponto o seu ego, a sua vaidade pode te corromper, né? Vamos seguir por um caminho, quer ver? Vamos falar primeiro do mau uso da inteligência. Vamos começar com os ditadores da nossa história. Pessoas inteligentíssimas, ardilosas, com uma oratória incrível, impecável, né? Impecável. E aí temos Stalin, dizimou 41 milhões de pessoas na Rússia. O mais famoso, Hitler, 23 milhões de pessoas mortas a mando dele, incluindo acho que 6 milhões de judeus, já envolvendo a questão religiosa. E aí nós podemos ir para o lado dos governantes, da política, que utilizam do cargo deles e de uma forma não direta, mas indiretamente, acaba matando muitas pessoas. Quando desvia dinheiro de hospital, quando desvia dinheiro de segurança pública, quando desvia dinheiro da educação. Que aí pessoas que ali estão para poder aprender, para poder estudar, para evoluir, para crescer um ser humano melhor, não vai conseguir. E aí, para mim, ao meu ver... Você acaba criando uma forma de alienação, né? Não criar pessoas inteligentes, é isso que eles querem. Então, de certa forma, também, eles são genocidas indiretos. São genocidas indiretos. E podemos falar também dos empresários. Aquelas pessoas que também conseguem agregar muitas pessoas inteligentíssimas para poder chegar onde eles chegaram, inteligentíssimas, mas utilizam a inteligência de forma errada. Pelo dinheiro? Talvez não, porque às vezes o dinheiro que ele tem dá para viver gerações e gerações da família dele. Mas é igual a Vânia falou, o ego, para alimentar o ego. Então, corrompe, muitas vezes dependendo da onde esse empresário exerce a profissão dele, destrói a natureza, escraviza pessoas, como ultimamente a gente está vendo muito aparecendo na televisão. Quantos empresários aí, voltando às eras passadas, escravizando pessoas? Da mesma forma, utilizando a inteligência de forma errada. A inteligência, como foi falado, é uma ferramenta para a gente utilizar para fazer o bem do outro. Enquanto a gente está fazendo o bem, a espiritualidade está amparando. Há uma gama de espírito te amparando para você fazer da melhor forma. Agora, a partir do momento que você está utilizando ela de forma errada, para alimentar seu ego, aí já está no caminho errado. Quantas pessoas, né, não poderiam pegar todo esse conhecimento, toda essa inteligência que tem e aplicar em benefício da população? Desenvolver novas tecnologias, desenvolver novos remédios, dependendo da área, né, que você tem mais afinidade, para poder levar um pouco mais de conhecimento mesmo para a população, um pouco mais de humanidade, um pouco mais de amparo, né? Que tanta gente precisa de amparo em várias áreas
da vida, e essas pessoas poderiam estar usando a inteligência, todo o conhecimento que eles têm, que eles adquiriram, para esse benefício de todos, um benefício coletivo, e não só de si próprio. Não guardar esse conhecimento todo para si. Conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha. Quanto mais pessoas, né, se apropriarem desse conhecimento, melhor vai ser para a humanidade. Mas se apropriarem para que o bem seja feito. Não para que seja feito o inverso, o contrário. Usar em seu benefício próprio, né, alimentando o seu ego, a sua vaidade, a fim de que todos fiquem abaixo de você e você seja o supremo, o the best da história. E que o seu ego esteja alimentado. Só que assim, a gente agora falou a parte pesada, né, do uso da inteligência da forma errônea. Também tem o pessoal que sabe utilizar a inteligência. Eu vou seguir o mesmo caminho, vamos seguir o mesmo caminho, vamos lá. O Gandhi, ele conseguiu libertar a Índia da Inglaterra sem um tiro sequer. Sem um tiro sequer. Mandela, mesma coisa, presidente da África. Ficou preso, se eu não me engano, 23 anos. Lutou contra o apartheid, que é a desagregação. Esqueci agora a palavra, olha. Tá bom, apartheid, depois você procura aí também, que não é obrigado a saber tudo. Também seguiu os passos de Gandhi, sem um tiro sequer, sem nenhuma violência. E o legado dele é trazido até hoje. Utilizar a inteligência da melhor forma. Vamos agora seguir para a parte dos empresários. Abílio Diniz foi, junto dos irmãos, presidente do grupo Votorantim. Se a gente colocar os funcionários diretos, funcionários indiretos, parentes desses funcionários, coloca-se aí, eu vi uma vez um documentário dele, em torno de quase 500 mil pessoas sendo ajudadas, né, por conta do trabalho nesse grupo Votorantim. E se ele não contente de ser, vamos dizer, responsável pelo grupo Votorantim, ele também era presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, um hospital muito conhecido, né? Que atende pessoas também de, não é só particular, ele atende pessoas também de baixa renda. E ele se dedicou o tempo dele, o dinheiro dele também foi muito investido no Hospital Beneficência Portuguesa. Era um cara que não tinha tempo. A mulher dele, ele já morreu, né? A mulher dele conta na biografia dele que ele nunca viajou. Na verdade, ele viajou uma vez só na lua de mel, para a Europa. Só que ele foi visitar 3 fábricas de cimento lá na Europa para poder agregar conhecimento. Romântica a lua de mel, né? Os políticos chegavam para ele, pro grupo, né, para ele, pros irmãos, assim, ó, me ajuda a construir uma escola, me ajuda a construir uma creche, me ajuda a construir um hospital. Ele falava, não. O que ele fazia? Ele ia lá, construía e entregava a chave. Porque ele sabia, se ele desse aquele dinheiro na mão do político, 30%, 50%, até mais ia ser desviado. E ele fazia isso aí não para ter o ônus. Não. Pelo simples fato de fazer ao bem ao próximo. Um cara desse não usou a inteligência da melhor forma? Tem político que usa da melhor forma? Difícil. Mas tem. Tem. Não vamos entrar na questão política para também não entrarmos num viés político nas coisas que estão hoje em dia, né? Acho que não é bom. A gente sabe, tem muitos políticos Sim, aí que com tentam boa fazer. vontade, né? Que tentam fazer. Mas a gente sabe também que tem um monte de obstáculos aí no caminho. Então, não entraremos no mérito. Mas, de certa forma, ele está tentando usar a inteligência que lhe foi dada da melhor maneira possível, na medida do que ele pode fazer, né? Se a gente for pensar ao longo da história, o avanço que a gente teve no último século, né? sim.
A gente teve um salto grandioso em todas as áreas, né, de saúde, tecnologia, educação, internet. Hoje a gente está aqui conversando, né, batendo um papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for pensar isso há 20 anos atrás, seria praticamente impossível. Se comunicando às vezes com pessoas do outro lado do mundo. Seria inimaginável. Como assim vamos estar conversando, né? Não tinha essa possibilidade. Celulares de última geração, computadores ultra mega tecnológicos. Então a gente teve um avanço muito importante. Quantas doenças não foram descobertas a cura por conta do conhecimento, da inteligência de pessoas que persistiram, foram determinadas no seu propósito de vida e estão aí ajudando milhões e milhões de pessoas. Não usaram essa inteligência, esse conhecimento só em benefício próprio. Lógico que agrega bastante para o ser humano, né, a pessoa em si, mas ela dividir esse conhecimento, essa inteligência com a humanidade, isso é divino, isso é espetacular. O mesmo instante que a Vânia falou, que teve esse salto enorme, né, que a inteligência colaborou para esse salto enorme da nossa evolução, se a gente analisar o quanto que a gente pode crescer ainda, a gente só engatinhou. Mas por conta dessas derrapagens. Por conta das derrapagens. Ao longo da história, espíritos evoluídos que não teriam mais a necessidade de encarnar nesse plano, nesse mundo de provas e expiações, eles são mandados para cá para poder colaborar na evolução. Só que assim, eles precisam estar com pessoas também amparadas, que querem a mesma coisa. Não adianta ele remar sozinho, sentido contrário do barco. Ele tem que remar a favor da maré. Se remar contra, não vai para lugar nenhum. Então a gente, se for... não dá nem para se orgulhar. Falar assim, nossa, nós evoluímos. Não dá para se orgulhar. Na verdade, teríamos que ter vergonha. Por quanto a gente poderia ter evoluído, mas por conta das nossas derrapagens, a gente está estacionado. Será que a gente não conseguiria já ter a cura do câncer? Imagina se a cura do câncer. Quantas pessoas no mundo não estariam sofrendo com essa doença terrível? Não só as pessoas, mas os familiares também. Não, né? Tanto direta e indiretamente. Todo grupo de pessoas. Né? Várias outras tecnologias que estão vindo aí. Quando, ao querer, a gente consegue fazer as coisas. Um exemplo é a pandemia. Nós estamos aí, 2020, estamos em 2023. Quantas vacinas não surgiram assim, ó? Pessoas que se empenharam com o conhecimento que tinha para buscar algo que ajudasse a toda uma população mundial. Em tempo recorde. Né? E ainda tem as pessoas que usaram da forma errada. Que quiseram ainda desmentir toda uma pesquisa, toda uma ciência por trás. Por qual motivo? Às vezes por ego, por a vaidade. Então a gente tem, só nesse caso da pandemia, a gente tem os dois lados. Não, a gente consegue. A gente tem o benefício do conhecimento e a gente também tem o malefício. Que esse conhecimento traz. Às vezes o poder de persuasão de algumas pessoas, olha, extrapola o que a gente às vezes imagina que possa ser aceitável ou não. Mas, graças a Deus, nós temos muitos que têm o conhecimento, que possuem uma inteligência extraordinária e que usam isso em benefício de todos. Em relação a dinheiro, lembrei agora, dinheiro. Quando a gente pensa uma pessoa com dinheiro, a gente sempre vai associar que ela usa por futilidade, não usa para o bem. Bill Gates. Todo mundo conhece Bill Gates, né? Foi considerado por muitos anos o homem mais rico do mundo. Poderia estar num patamar de ego absurdo, de arrogância, de vaidade, coisa inimaginável? Poderia. Mas ele e a esposa dele, que se eu não me engano chama Melinda Gates, alguma coisa assim, eles criaram uma associação para erradicar a fome
se eu não me engano, violência e educação, a falta de educação no mundo, não foi só no mundo. E os dois juntos doaram 95% dos seus bens. Sabe quanto que dá isso em valores? 40 bilhões de dólares. Eles doaram 95% dos seus bens. Então foi um cara inteligentíssimo. Criou a Microsoft. Se ele não tivesse criado, quanto nós estaríamos atrasados hoje? E ele fez o quê? Com a inteligência dele? Fez o bem. Fez só o bem. Então não podemos associar também aquelas pessoas bem-sucedidas que não conseguem deixar o ego e a vaidade de lado e poder utilizar o que lhe foi emprestado da melhor forma. Mesmo porque a gente tem que estar no lugar que temos que estar. Por exemplo, a gente não conseguiria uma pessoa hoje para desenvolver a inteligência se ela nascer no local de baixa renda, num local onde a infraestrutura é péssima, ela vai ter mais dificuldade. Mas não é impossível. Para desenvolver essa inteligência. Mas não é possível. E às vezes a gente é colocado em locais, em circunstâncias favoráveis para a gente desenvolver essa inteligência, porque foi acordado na espiritualidade, e a gente falha. A gente pisa na bola. Isso a gente está falando, né, dos grandes da história. Sim. Mas pense você aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Você não é o detentor do saber, não. Compartilhe o seu conhecimento com todos. Alguém tem dificuldade em algo? Vai lá, ajude, mostre como que se faz. Isso também é um meio de compartilhar conhecimento. A gente não tem muito, mas sim, o que a gente tem, né? Dá para ajudar algumas pessoas ao nosso redor. A gente trouxe aqui grandes nomes porque é fácil de exemplificar. Mas utilize a sua inteligência naquele ímpeto que está ao seu alcance. Quantas pessoas não querem que outras saibam mais que ele? Ou então que se acha, ou sabe tudo? Ninguém sabe tudo. Temos muito a aprender. E mesmo do assunto que você já domina, você também ainda tem muito que aprender. Muito que ler, muito que estudar, muito que compartilhar. Então compartilhe, seja humilde, não deixe o orgulho tomar conta de si e faça a sua parte compartilhando, ajudando a quem necessita adquirir um pouco mais de conhecimento. Não zombe daquele que de repente sabe um pouquinho menos, porque ninguém é incapaz de adquirir conhecimento. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E vamos usar a palavra chula, o burro, ele não aprende nem com os erros dele e nem com os erros dos outros. Então vamos analisar. Se a pessoa na frente tropeçou, você vai seguir pelo mesmo caminho? Dá a volta na pedra. Seja inteligente. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Entendeu? E ajude o seu amigo que tropeçou. Os dois podem contornar a pedra. Mostre a ele o caminho para contornar. E aí os dois vai. E assim nenhum dos dois tropeçar mais. E os dois vai aprender junto. E caminhar junto. Caminhar junto. E aí a humanidade só tem a ganhar com isso. Com certeza. É isso? Então tá bom, pessoal. Temos a mensagem. Só que hoje temos uma novidade. Aquele espírito amigo, agora ele quer que fale o nome dele. Ele falou que pode. Ele quer ganhar alguns seguidores. Ele quer ganhar, ele quer entrar no hype, velho. Ele quer entrar no hype, ele tá todo popstar agora. Deixa ele tá me ouvindo agora, ele vai me puxar a orelha.
Então, tem o nome dele. Como a gente falou no primeiro vídeo, se você não viu, volta lá. É o Espírito que fez o convite para nós estarmos aqui fazendo esse projeto. Igual a gente falou, é uma pessoa, vou tratar como pessoa, né? Muito importante para nós, que influencia muito em nossas vidas já há alguns anos. E agora eu vou ler a mensagem que ele deixou. Antes disso, tem tudo a ver. Como ele mesmo falou, os maiores beneficiados com este estudo seríamos nós, que iríamos adquirir mais conhecimento. É. Vocês verem que a gente não tem tanto conhecimento assim, não. Viu? Nós Ninguém deu um falamos, puxão de orelha que a gente precisa estudar. nós falamos no vídeo, né, que para ensinar tem um monte de gente aí boa. Um monte. Se você abrir a internet aí tem um monte. Livros diversos, milhares de livros. Na verdade, igual ele falou, ele só quer que a proposta dele foi para nós aprendermos. Um meio assim, né? Para que a gente pudesse ler um pouquinho mais. Falar, olha, vocês estão precisando estudar, vão lá. Então foi um meio de forçar meio que a gente a aprender, a aumentar o nosso conhecimento. E ele estava certo, né? Estava certo. A gente continua inseguro, Sim. né? A gente tem nossos medos, nossos anseios, mas devagarinho a gente vai caminhando. Então vamos lá. Mensagem do Espírito, ele se chama Roberto. A maneira que você conduz o que lhe foi emprestado reflete naquilo que você oferece. O dever natural é coeso, é de que quem sabe mais auxilia quem sabe menos, cooperando com o progresso íntimo e alheio. A inteligência possui diversos graus, mas a forma que cada um emprega depende dos compromissos que foi firmado. Enquanto uns utilizam esse instrumento para o bem, outros a usam para o mal, consequência esta do grau de evolução de cada um. Não existe esse dom para interesse próprio, plantando o ego, senão a colheita será de orgulho, vaidade, egoísmo e arrogância. E não valorize exageradamente esta faculdade, desprezando os valores legítimos da alma, pois o entendimento e a conduta de cada um depende da felicidade laborosa aqui neste mundo. A inteligência é rica em méritos, mas com a condição clara de ser bem empregada. E por mais que uma pessoa seja extremamente inteligente, se não estiver amparada na humildade, o que há de melhor nela se perde na arrogância. Escrito por Espírito Roberto. Certo? Então é isso, pessoal. Antes de encerrarmos, já vamos agradecer a presença aí novamente de vocês. Vou repetir, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o like, de selecionar aí o sininho para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e distribuir para mais pessoas, né? Quando a gente brinca falando, joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho, às vezes você vai estar ajudando alguém que às vezes precisaria estar ouvindo aquela mensagem naquele dia, né? Então, faça isso. Tá certo? Então, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que compareceu por mais uma reunião, que também esteve aí na sua casa, agradecendo ao mentor de cada um, que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de todos irmos e que ilumine também as pessoas com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira e emocional. E queremos também, vamos vibrar pelo mundo onde estamos encarnados. Vamos vibrar também, como a gente falou, pelos nossos governantes, que façam bom uso do poder que foi oferecido a eles.
Vamos vibrar pelos empresários também, que façam bom uso do cargo que eles se encontram. Vamos vibrar por aqueles que têm a inteligência, mas não descobriram como utilizá-la da melhor forma. E por fim, pedimos que fluidificai a nossa água, que fluidificai a água aí de vocês, para que a gente possa fazer bom uso dela no decorrer da semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, novamente, muito obrigado. Tenham uma excelente semana e nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Abraço. Na semana de vocês não falte amor, fé, gratidão e alegria. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.